Pedro com histórico no Flamengo problemático. E o West Ham aceita negociar, né? Vender Paquetá para o Flamengo. E a diretoria do Flamengo, ontem, dia 13, domingo, emitiu uma nota. E também, Michael disse que quer sair do Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Que bom estar com vocês nessa manhã de segunda-feira, dia 14. E já quero agradecer o carinho de todos vocês aí com a gente. Muito obrigado pela ajuda que vocês dão, por receber vocês nos seus celulares, nos seus tablets, nas suas televisões. Muito obrigado. Agora quero falar com você que está chegando aqui agora, não conhece o nosso trabalho, ou já conhece e ainda não se decidiu. Meu amigo e minha amiga, você é rubro-negro, você é rubro-negra, te peço com muito carinho a tua atenção, se inscreva no nosso canal, dá essa moral aí, a gente precisa de vocês e só vocês podem ajudar aí o nosso canal. Então mete o dedo na inscrição aí, mete o dedão no like aí, minha amiga e meu amigo, porque o like ajuda o trabalho a crescer. Aciona o sininho para receber, né, as notícias que a gente sempre manda de manhã e à tarde, e as nossas lives que fazemos aqui no YouTube. Agora, é importante você deixar aqui, né, a tua opinião sobre tudo isso e as notícias que nós estamos trazendo do Mengão. Ei, o Chelsea campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Parabéns ao Chelsea, hein? Parabéns e parabéns ao Flamengo, que ganhou, derrotou o campeão. O Mengão foi lá na fase de grupo e meteu 3-1. Então, parabéns para a torcida do Flamengo, parabéns para a gente que conseguimos derrotar os ingleses. Aliás, os ingleses, Liverpool, Chelsea, são fregueses nossos, hein? Mas parabéns para vocês. Agora, o Paris Saint-Germain não jogou absolutamente nada. Não jogou nada, não parecia nem o Paris Saint-Germain que a gente está acostumado a ver. Não jogaram absolutamente nada, erraram tudo que tinham que errar. E aí o Chelsea deitou e rolou na mamona, vencendo por 3-0 e assim sendo o campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas a gente foi lá e derrotou os campeões, a verdade é essa. Meus amigos, pegando fogo o Campeonato Brasileiro. Vocês viram ontem? Porra, o Grêmio tomou uma chapoletada do Cruzeiro em 4-1. Eu vou dizer mais, hein? O problema no Campeonato Brasileiro aí, cara, pro Flamengo vai ser o Cruzeiro. Não vai ser o Palmeiras, não. Anota o que eu tô dizendo. Não vai ser o Palmeiras, não. Vai ser o Cruzeiro. O Corinthians também em casa perdeu, continua naquela crise, perdeu de 2-1, né, pro Bragantino, Red Bull Bragantino, e a classificação ficou o seguinte. Olha lá, primeiro o Flamengo com 27, né, e o segundo lugar, o Cruzeiro também com 27, só que o Flamengo ganha disparadamente saldo de gols. Aí em terceiro vem o Bragantino com 26, em quarto o Bahia com 24, e em quinto o Palmeiras, que não jogou, 22 pontos. Mengão tem que continuar nessa pegada. Não dá para deixar o Cruzeiro, não dá para dormir, porque senão o Cruzeiro, a raposa, está afim ali de dar uma mordicada ali no urubu, mas nós somos superiores e nós vamos para cima, a verdade é essa, e vamos ganhar na quarta-feira o Santos, mesmo com o Neymar, sem Neymar, com o Neymar, vamos ganhar lá na Vila Belmiro. Você acredita? Coloca a tua opinião aqui. Meus amigos, o Michael realmente, cara, certas coisas eu não entendo. O Michael quer sair do Flamengo. Ele disse que é a hora, sente que é a hora de respirar outros ares. E aí, ele teve ali, não chegou nenhuma proposta oficial ao Flamengo, mas 2 clubes sauditas têm interesse em buscar o Michael, que é o Al Duai e o Al Ula. Caramba, é tudo Ual, né? O Al Ai e o Al Ula têm o desejo de fazer uma proposta ao Michael. O que acontece é que nada chegou ainda na diretoria do Flamengo, mas a diretoria do Flamengo já falou que não vai se opor a vender o Michael. Até nós estamos trazendo sempre essa notícia que o Michael, Cebolinha, estão ali na risca para serem negociados. Tanto é que o Flamengo procura também um ponta esquerda, já que se
Cebolinha sair, que o Flamengo também não vai se meter se algum time quiser vender tanto o Cebolinha como o Michael. Mas na questão do Michael ali, se aparecer uma proposta que interesse ao clube e interessa ao jogador, o Flamengo não vai fazer obstáculo e vai vender o Michael ainda nessa janela. Bom, o que acontece é que o Michael falou que está precisando respirar novos ares e mudar de âmbito, né, o profissionalismo dele. Agora eu não entendo, cara, 2 anos atrás estava no Al Hilal, lembra disso? E aí chorou, estava mal, depressivo, querendo vir para o Flamengo. Marcos Braz, ele disse que Marcos Braz era o pai dele, prometeu trazer, aí o Flamengo trouxe ele, começou bem, depois teve uma lesão logo que ele chegou no segundo jogo, e aí ficou 2 meses parado, depois voltou, e aí o Michael realmente não tem tido aquela bola que a gente esperava, que a gente tanto queria de volta o Michael. Agora ele quer sair do Flamengo, né? Disse que chegou a hora, quer sair, e se pintar uma boa oportunidade tanto para o clube como para o Flamengo, não há problema nenhum, o Michael sai. Que loucura! O Michael ele tem problema, aquele probleminha de depressão, tem aquele probleminha de altos e baixos, bipolar. Bom, acontece o seguinte, que o Michael não está jogando nada, a gente gosta do robozinho, né? Mas que ele voltou para o Flamengo e voltou numa baixa, fez alguns jogos legais, mas 70% do Michael do Flamengo nessa segunda volta dele aí, realmente não deu para realizar o que a gente estava esperando. Coloca a tua opinião aqui, o que você achou, meus amigos? A gente é importante. Galera, no dia de ontem, domingo, dia 13, o Flamengo, né, emitiu uma nota. E falando em relação a quê? A questão de venda de jogadores. O Boto, diretor do Flamengo, e a direção do Flamengo em geral ali, com o BAP também, eles foram bem claros, vou até ler aqui para você, que o Flamengo não tem, assim, interesse em vender nenhum jogadores, principalmente aqueles jogadores que o Felipe Luiz conta. A não ser que, vou ler a nota aqui, ó, o Flamengo esclarece que apenas considera negociações que sejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégico e financeiro, além de levar em conta o desejo dos seus atletas. Não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante ao pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes e intermediários. Bom, preste atenção no que eu vou falar aqui, né? Para bom entendedor, um ponto é uma palavra, é um texto. O que acontece é o seguinte, galera. O Flamengo quis dizer ali que não tem interesse em vender nenhum jogadores, né, que estão ali, principalmente na ativa do Flamengo, mas já vendeu o Gerson. Só botando aqui uma abre aspas. Agora, a questão não é que o Flamengo não vai vender nenhum jogador. Como eles falaram, se houver interesse de algum clube que esteja interessado em algum jogador do Flamengo, ou seja, a proposta tem que chegar no Flamengo e pagar a multa de cada jogador ali estipulado, né? Vamos supor, o Michael, 25 milhões. Quer o Michael? Quero o Michael. Então apresenta a proposta e bota na mesa, ó, vou pagar os 25 milhões. Não é que o Flamengo não vá vender jogadores. Não tem interesse porque está bem financeiramente. Ok, mas se pintar uma boa oferta, está aqui, está escrito. Se pintar uma boa oferta e pagar o que o Flamengo quer que pague a multa rescisória, leva o jogador sem problema nenhum. A verdade é essa. E a gente sabe que nessa janela vai sair jogadores ainda. Ainda tem o caso do Matheus L. Gonçalves, que ainda está em negociação com o Cruzeiro. Algumas fontes dizem que ele não vai sair, como o RMP, Renato Maurício Prado, disse que tem uma fonte segura aí, que não vai passar de tumulto, e o Matheus Gonçalves não sairá do Flamengo. Eu até gostaria que não saísse, cara, porque o Flamengo tem umas joias aí, como o Wallace Ian, Matheus Gonçalves, poderia aproveitar. Mas, segundo outras fontes também, dizem que as conversas já estão alinhadas com o Cruzeiro e com o Pedrinho, que quer pagar à vista por 22 milhões de reais no jogador. Bom, vamos acompanhando esses fatos, a gente vai vendo, os interesses vão pintar, sem dúvida nenhuma, e vão pintar em cima do Wallace Ian também. Não se engana, meu amigo, eu tenho dito isso aqui toda hora, né? Pena que os nossos jogadores, né, que apareçam, logo, logo saem do clube, deixando aí a desejar. Bom, meus amigos, acontece o seguinte,
Paquetá, né? O West Ham aceita negociar Paquetá com o Flamengo. Mas aí existem dois obstáculos no Flamengo que pode impedir a vinda de Paquetá. Bom, o primeiro é a questão de sair o resultado do julgamento do Paquetá. Paquetá já foi julgado, já tem 2 semanas, 15, quase 20 dias aí que o julgamento ocorreu por fontes da Inglaterra, né, 90% da chance do Paquetá ser absorvido. Não sou eu que estou dizendo, são as fontes lá da Inglaterra. Porém, a FA, a Federação Inglesa de Futebol, ainda não deu o veredito. Já, como eu falei, já ocorreu o julgamento. O que acontece? O Flamengo tem que esperar o resultado final. Não adianta você comprar um jogador, o jogador é julgado, ou seja, banido do futebol, vai ficar 2 anos sem jogar, suponhamos. E aí o Flamengo tomou, porque comprou um jogador e sabia que poderia ser prejudicado. Bom, esse é o primeiro impasse, mas eu acredito que esse resultado vai sair por esses dias aí. O segundo impasse, qual é, Fábio? Cara, o West Ham quer no jogador Paquetá 35 milhões de euros, ou seja, na cotação da moeda hoje, 260 milhões de reais, cara. É grana pra caramba. E a diretoria mesmo falou, por mais que o Flamengo esteja bem financeiramente, com os cofres bem afofados, gente, 35 milhões é uma grana muito forte. O Flamengo teria que conversar com o West Ham. Eu falei para vocês. E esse valor, o West Ham já está contando que ele vai ser absorvido. Eu falei para vocês aqui. Gente, esse jogo pode mudar. Esse jogo pode mudar. O cara vai ser absorvido? Lógico que o valor dele da multa vai valorizar, porque o jogador vai estar livre para jogar. Então a questão, vamos acompanhando essa situação, essa notícia e sempre atualizando vocês. Vocês gostariam de ver o Paquetá aqui? Coloca aqui pra gente. Meus amigos, a questão do Pedro ainda ronda, né? A questão ali do que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, o Felipe Luiz está com razão, tá? Toda a razão. Felipe Luiz, você tem toda a razão. Agora, o que acontece é o seguinte, relembrando o histórico de comportamento do Pedro no Flamengo, é bem atribulado, cara. É bem atribulado, porque isso voltou à tona. Devido a esse caso que aconteceu ali no Flamengo com o Felipe Luiz, aconteceu, isso veio à tona, o reflexo do passado. Gente, deixa eu lembrar vocês aqui, não tem crise no Flamengo. O Flamengo está bem em todos os campeonatos, jogou sorrindo, brincando contra o São Paulo. Não tem crise, não entra nesse negócio de crise, não tem. O que acontece, o problema é com o Pedro, única e exclusivamente com o jogador, que os outros jogadores também não concordaram com a atitude dele. O problema é com o Pedro, entendam isso. Bom, o que acontece? Aqui ressaltando, cara, além do Felipe Luiz, ele, por exemplo, em 2021, logo após a vitória por um jogo de 2-1 contra o Fortaleza, o Rogério Ceni respondeu à conduta do atacante, que demonstrou irritação ao ser substituído. E o técnico deixou claro que desaprovou a reação do atacante, sinalizou como uma situação incômoda, cara, diante da decisão da comissão técnica. Ficou triste. Então Pedro saiu emburrado ali, não gostou de ser substituído. Depois, em 2022, ali com Paulo Souza, também aconteceu um detalhe ali, que o treinador na situação gerou um questionamento sobre o papel do centroavante no elenco, especialmente diante da concorrência no setor ofensivo. Na ocasião, Paulo Souza comentou publicamente sobre o desempenho do atleta e destacou pontos que, segundo o português, precisava de ajuste. O técnico afirmou que o jogador deveria aprimorar a mobilidade e a participação nas ações sem bola, considerando o estilo do jogo proposto. Pedro está melhorando, aí ele falando, a questão da mobilidade era um jogador demasiado. Ao meu ver, para o tipo de jogador que perdemos de estatística e avaliou a entrevista. Aí ele também não gostou dessa avaliação do Paulo Souza. E aí tem mais. Em 2022, quando o Dorival assumiu no lugar do Paulo Souza, o que aconteceu?
Nós fomos campeões da Copa do Brasil, tetracampeão da Copa do Brasil e tricampeão da Libertadores. E o Dorival, cara, conversando com o Pedro, falou: Pedro, no teu estilo de jogador, do jeito que você é, um bom jogador, você não pode ser desleixado. Falou mesmo, você tá desleixado, cara, nos treinamentos, tá largado, né? Você tem que melhorar essa conduta, você tem que melhorar esse posicionamento. O Dorival falou isso. E Pedro também não gostou. E aí teve aquela situação em 2023 com o Paulo, com o Sampaoli, com o Pablo Fernandes. Lembra o preparador físico do Sampaoli, né? Que pediu num jogo Pedro para aquecer. O Pedro falou: não vou aquecer. Dentro do vestiário, não vou aquecer. Não vou aquecer. E aí o Pablo Fernandes foi lá e deu um soco no Pedro. Lembra disso? Pedro não revidou. Mas nenhuma agressão justifica. Errado, e sempre vou bater o martelo, que a agressão não tem poder em nada. Você só perde. O agressor, ele só perde. Então, Paulo Fernandes estava errado. Mas, se você vê a atitude também errada do Pedro, porque não quis, falou: não vou aquecer. Agora, a agressão não justifica isso, tá, gente? Eu sou contra totalmente a agressão. Mas houve uma desobediência ali também do jogador. E nesse período, o Felipe Luiz já jogava no Flamengo. Ainda jogava no Flamengo como jogador, o atual técnico. E defendeu o Pedro, cara. E defendeu o Pedro, né? Dizendo que ele só falou que não queria aquecer, e aí o Pablo Fernandes foi lá e deu um soco na cara dele, e o Pedro não revidou, e aquela situação ficou por isso mesmo. Aí o Pablo Fernandes ali foi mandado embora, né? E a situação passaram um pano quente. Mas o Pedro também disse que não tinha vontade de se aquecer. Ou seja, é um histórico complicado. A gente não sabe ainda como vai ficar essa história. Se aparecer uma proposta, o Flamengo já bateu o martelo, que para vender o Pedro, a multa rescisória é de 30 milhões de reais. De euros, desculpa, 30 milhões de euros, que chega na casa de 190 e poucos milhões de euros. Ou seja, qual é o time que vai dar? Não sabemos, porque com aquela declaração também que o Boto deu ao Mauro César, desvalorizou muito o jogador. Tanto é que o Zenit tem interesse no Pedro, já falou, já se pronunciou, e ofereceu o quê? Os 15 milhões. Mas como o Zenit sabe disso? Gente, a notícia no futebol, ela corre. É que nem fogo, cara, corre e se espalha. Então, tem que haver um cuidado aí, e a situação do Pedro é muito sensível no Flamengo. Por isso que a gente sempre está acompanhando, trazendo os detalhes, as atualizações, que é muito importante para a gente esclarecer tudo o que está acontecendo. Por isso, vamos ficando por aqui, voltamos à tarde com mais atualização do nosso Flamengo. Não deixa de seguir a gente, ajudar o nosso canal. Valeu, saudações e um salve, salve, torcida do Flamengo. Valeu, galera.